Boa tarde, quase boa noite. Hoje eu tô aqui tomando meu café, com- conversando com a autora Bell Hooks. Passei aí a tarde relendo alguns capítulos do livro dela, biografia, e essa autora, ela me convida todos os dias a mergulhar mesmo nesses assuntos que ela traz com tanta propriedade, assuntos, temáticas como a representação feminina, o racismo, a mulher negra, esse termo que ela cunhou, que é o patriarcado imperialista, essa supremacia branca que permeia toda a nossa sociedade. E ela vem falando um pouquinho, compartilhar um pouquinho aqui do que eu tenho lido. Esse nome dela, ela usou, o nome dela é Glória. Bell Hooks é um pseudônimo em homenagem à avó, uma forma de é, uma forma de estar acolhendo, lembrando sempre dos seus ancestrais, né, com muito carinho. E no livro dela, sempre ela costuma dialogar sobre essa ancestralidade que é tão importante. O livro dela, o primeiro livro dela, que foi traduzido aqui para cá, para o Brasil, né, em 1981, que é o que vem falando sobre o feminismo. Eu sou uma mulher, é uma li- é um eu li aqui um pedaço também. É um livro muito gostoso de se ler, no sentido de entendimento. Ela foi, devido a essa facilidade de entender o que ela escreve, que, que é maravilhoso, porque atinge a todos. Esse sempre foi o objetivo da escrita da Bell Hooks, que é atingir todas as pessoas, não só quem está dentro da academia. Por isso que ela foi bastante criticada por não ter uma escrita tão acadêmica, mas uma escrita que aproxima todas as pessoas, até aquelas pessoas que não concluíram seus estudos. Então, é fácil o entendimento, não perdendo de nenhuma forma o sentido, né? A preciosidade em cada palavra, cada escrita que ela traz sobre os temas. E ela fala no livro que o objetivo dela, a leitora principal, ideal que ela queria atingir era a mãe, porque ela tinha um enorme carinho, né? E ela deixa bem claro que a mãe é que foi esse substrato da escrita dela. Ela também fala muito sobre a questão do amor, né? O amor, ele, ele permeia toda a escrita da Hooks, mas não nesse sentido do amor, ele extrapola essa dimensão do sentimentalismo, né? É aquele amor político, aquele amor como um ato, como um movimento, uma ação, aquele amor que é você estar com os outros, nos coletivos, nas comunidades, esse amor ético, esse amor responsivo, esse amor que ela fala que a escravidão manchou muito a forma
das pessoas pretas de amar, porque o amor sempre, na época da escravidão, os pretos não podiam ter vulnerabilidades, né? Então o amor não era como uma. Para sobreviver, o amor ele tinha que ser negado, não poderia ser sentido. Então, muitos dos nossos ancestrais viam a sua família, os seus amigos, seus filhos serem mortos, tirados deles, e não podiam demonstrar esse amor, porque esse amor era como se colocassem em risco a sobrevivência, a existência. Um, uma marca mesmo, um legado da escravidão. E ela que também assim tem uma parte no livro, em um dos livros dela, que ela vem falando dessa relação, desse amor, quando a luta pela sobrevivência é mais importante do que o amor. Então, e muitos dos nossos ancestrais têm, sempre tiveram essa dificuldade, né, dentro desse contexto, de expressar essas emoções que sempre foram reprimidos, né? Essa que era como se fosse uma chave de sobrevivência, né? Essa prática de reprimir os sentimentos era uma estratégia que, que permeou a vida de muitos negros, né? E mesmo depois da escravidão. E o racismo e essa supremacia dos brancos a gente carrega até hoje essa, essa dificuldade de se mostrar, de ser mais vulnerável. É um medo, acaba mascarando os sentimentos, né? É como se os sentimentos fossem uma bobagem. Se a gente observar, a gente vê muitos relatos assim, muitos filmes mostram esses momentos em que os negros tinham que se manter fortes para sobreviverem. Então, assim, o livro dela, todos os livros que eu já tenho tido contato são maravilhosos. Agora estou lendo esse aqui, né? Erguer a voz, pensar como feminista, pensar como negra. Essa questão de pensar como feminista, ela, ela, ela vem falando que que é a gente não aceitar determinados papéis que a supremacia branca quer colocar as mulheres. Então é estar sempre mesmo reivindicando o nosso lugar. E algo que, assim, que ela vem contando, que quando ela começou a se envolver ainda na graduação, esses movimentos feministas, quando ela foi para esse movimento, ela não se encontrou, ela percebeu que ali também não era o lugar dela, porque foi um movimento criado por mulheres brancas e que tinha uma cumplicidade, né? Que até a psicóloga Cida Benta traz o termo
pacto da branquitude, então já tinha esse pacto da branquitude, e a defesa ali não era uma defesa da raça, era uma defesa da classe. Então tinha essa sororidade entre as mulheres. E quando ela tentava falar, erguer a voz, ela e as outras companheiras ali pretas, trazendo a reflexão sobre a raça, elas eram silenciadas. Então ela veio falando que ali ela não se encontrou ali, mas foi um momento bom, porque nesse movimento ela pôde perceber que ela ainda não se conhecia. Então, a partir daí, ela foi se conhecendo, ouvindo a própria voz, né? Aqui no livro tem uma parte que ela fala que falar é um ato de resistência. Então, por muitos momentos ali dentro daquele grupo, ela precisou resistir, conhecer a própria voz, que também tem isso. A gente acaba sendo tão silenciados que a gente não conhece a nossa força, a nossa voz. Não vê que a voz ela é uma autoridade, porque tudo que foi dito, né, é que a nossa voz, quem nós somos inferiores. Então era isso. O Brasil ele sempre foi de pregar algumas mentiras aí em muitas esferas, né? E dentro dessa esfera racial, tem esse imaginário que foi criado dessa democracia racial, que nunca existiu, mas era pregado que aqui era um paraíso racial. E isso foi deformando as nossas vozes, né, ao ponto da gente perder essa identidade. E com as leituras é tão maravilhoso o que a literatura faz. Ela nos faz ver vários pontos de vista, ela nos transforma, ela faz a gente ter mais firmeza nas nossas palavras, constrói, ajuda muito a construir a nossa identidade, né? No meu caso, a minha identidade como uma mulher preta, mãe de uma criança preta, professora também, e muitos euzinhos, né, dentro dessa identidade, e com essa literatura, isso tem tirado aí de muitas encruzilhadas também e aberto o meu entendimento para muitas questões. Então, fica a dica. Leiam Bell Hooks. Abraços.